Boa tarde, eu me chamo Camila Silva, eu estou no 5º semestre de TADS e vim apresentar para vocês o meu projeto. O meu projeto fala a respeito do Grafana. O que é o Grafana? O Grafana é uma ferramenta que a gente consegue manipular dados e mostrar esses dados graficamente. Especificamente, eu estou utilizando o Grafana aqui no projeto para poder verificar o comportamento de transações bancárias. Porque assim, como eu trabalho em uma empresa de transações bancárias, eu trabalho na Cabal, que é uma bandeira. Ela concorre aí com a Master, com a Visa, com a Elo, ela é uma bandeira. E aí a gente chegou num estado que a gente falou, caramba, como que a gente vai fazer para monitorar as transações, se elas estão sendo processadas, quanto tempo ela está demorando para ser processada, se a gente está respondendo no tempo que é exigido pelo Bacen. Isso são transações de cartões, tanto cartões com tarja, tanto com cartões com chip, que hoje 90% dos cartões são chip. Ainda tem aproximadamente de 7 a 10% de cartões que ainda são tarja, mas a maioria é chip. E assim, o Grafana chegou pra gente como uma mão na roda, porque a gente começou a pesquisar ferramentas que pudessem ajudar a gente a verificar essas transações em tempo real. Então tinha que ser uma coisa de bate-pronto. O portador, a pessoa que tem um cartão, no caso, fez a transação, automaticamente a gente já tinha que ver se ela foi aprovada, e aí se foi negado ou se teve algum problema. E se a gente respondeu no tempo que o Bacen exige. E aí nessa pesquisa a gente achou o Grafana, né? Nessa pesquisa. E o Grafana é assim, ele é uma ferramenta grátis, não se cobra nada pela instalação dela. Ela é uma ferramenta que é de fácil manipulação e fez com que a gente começasse a estudar, né? A tentar entender um pouco mais. Mês passado teve o Grafana Com, que aí teve vários cursos que foram para iniciantes e tal. A gente, que eu digo, a minha equipe, né? A gente se inscreveu nesse curso, a gente aprendeu bastante coisa sobre o Grafana. Só que assim, a gente começou a utilizar o Grafana em 2018. E aí a gente começou por curiosidade mesmo. Aí a gente começou a pesquisar sobre. E pelo fato do Grafana ser uma ferramenta grátis e de fácil acesso, e os códigos serem de fácil manipulação, o que mais chamou a atenção da gente com Grafana foi a questão gráfica mesmo, porque assim, como que funciona? Como eu trabalho numa área de monitoramento de transação, eu não posso ficar lá no banco de dados executando query, executando alguma coisa no SQL para poder me dar uma resposta. Eu tinha que simplesmente olhar e ver graficamente se a transação estava ok, ou se tinha algum problema. E o Grafana tem trazido isso para a gente desde quando a gente implementou. Vou mostrar para vocês como que funciona um gráfico para uma pessoa que está na Cabal verificando transação. Ele funciona mais ou menos assim. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Isso aqui, esse gráfico aqui específico, ele é justamente de transação bancária. Como pode ser verificado aqui, ó, aqui a gente tem o tempo de resposta por milissegundos. Nesse momento, eu tô gravando o vídeo hoje, dia 26/6, às 14h24, a gente está respondendo em 166 milissegundos. A gente pode responder até 4 segundos, que ainda tá ok. Aí até 8 segundos já não é tão bom. Passou de 8 segundos, a gente percebe que já tem um problema. E aqui esse é um dos dashboards que o Grafana permite que a gente utilize. Aí aqui a gente separa por transações de crédito, por transações de débito e por transações de convênio, que para a gente o convênio seria o voucher. Alimentação, refeição, combustível, vale presente, isso pra gente é voucher no caso, que é convênio. Aí, além dessa questão do tempo de resposta, que a gente, como pode ser observado aqui, a gente está respondendo certinho, tá no tempo de resposta perfeito. A gente coloca aqui também, com esse mesmo dashboard aqui, a quantidade de transações aprovadas,
que nesse momento, em 1 minuto, a gente está aprovando 1.466 transações. A gente está negando por algum motivo 161 e timeout são 4 transações. O que é a transação aprovada? A transação aprovada é que você que utiliza um cartão passa a transação, realiza a compra, passa na maquininha ou no caixa mesmo e ela é aprovada. 3 milissegundos ela é aprovada. As transações, quando são negadas, elas podem ser negadas, sei lá, porque o portador errou a senha, tá tendo algum mau contato no chip ou na tarja do cartão dele. As transações timeout é justamente essas transações que a gente demora mais do que 8 segundos para responder. Então é assim, você espeta o cartão na maquininha ou no POS, a gente responde. Se passou de 8 segundos a gente não respondeu, geralmente aparece lá no visor da maquininha que a transação foi timeout ou pede para você entrar em contato com o emissor. Isso a gente monitora também aqui através do Grafana. A gente também monitora aqui referente ao maior minuto de hoje que teve transação, que como pode ser visto aqui foi hoje às 11h57. Aí foram 1.793 transações aprovadas por minuto. Mas assim, o gráfico que é nosso xodó aqui é justamente esse daqui. Porque assim, a gente olha para ele e vê se tem alguma coisa errada ou não. Esse gráfico, ele mostra as transações que foram aprovadas, quantas foram aprovadas por minuto, quantas foram negadas, timeout, desfeitas, erros, e ele mostra outras coisas aqui pra gente que é importante, que é o standing aprovado e o standing negado. Essas informações, para que elas sejam mostradas no gráfico do Grafana, a gente fez uma consulta, que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente fez uma consulta onde a gente coloca, o Grafana ele funciona assim. A gente pega, coloca as informações, é uma consulta no Logstash. Do Logstash, ela é disponibilizada por Elasticsearch, e do Elasticsearch ela mostra graficamente lá no gráfico do Grafana. Funciona mais ou menos assim. Essa é o caminho que percorre a informação, que aí ela sai do banco de dados, aí ela é analisada aqui no Elasticsearch e logo em seguida ela é mostrada graficamente aqui no Grafana. É assim que funciona. E aí, como é uma informação confidencial, eu não vou mostrar para vocês onde fica o nosso banco de dados, mas eu posso mostrar a consulta, porque assim eu tentei colocar ela de uma forma que não ocorra, sei lá, algum ataque, alguma coisa assim, porque como é transação bancária, é um dado muito sensível. E a consulta é essa daqui. Aí não sei se vocês podem observar, a gente coloca ela no Logstash, como eu expliquei lá atrás, coloca no nosso banco de dados, ela está disponível no banco de dados, e aí tem toda essa consulta aqui, que aí a gente pega, coloca a senha e tal, e aí passa pro Logstash, que aí aparece pra gente a processadora Cabal, no caso, que fica essa parte aqui. Aí nessa consulta a gente coloca o ano, o mês, o dia, a hora e o minuto. Porque assim, essa consulta ela vai atualizando a cada 1 minuto. Só que a cada 1 minuto ela mostra o espaçamento de 1 hora. Por exemplo, de 1 hora da tarde até 2 horas da tarde, ele fica visível lá. Mas o Grafana, ele é muito bacana de você mexer com ele. Porque assim, todas essas informações você pode manipular. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, essa aqui é a informação que a gente tem, ó, como eu falei, ela fica aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, vai dar de 13h27 até as 14h27, ou seja, é um espaçamento de 1 hora, só que aí ele vai atualizando a cada 1 minuto, cada 1 minuto ele vai atualizando. Todas essas informações a gente consegue colocar aqui essa parte aqui é para você verificar só a questão, quantas transações tem aprovadas, negadas, timeout, desfeitas, quantas com erro, que até agora não tem nenhum. É isso. Aí, ó, voltando aqui, você vai vir aqui, ó, para poder manipular essas informações. A query, ela fica no Lucene, que é como se fosse
O Lucene é como se fosse a linguagem que é utilizada no Grafana. Tipo assim, tem o Java, quer dizer, tem JavaScript, tem essas coisas. O Lucene é a linguagem que é utilizada no Grafana. E aí a gente consegue colocar todas as métricas aqui. A gente consegue, por exemplo, aqui tem transação negada, a gente coloca que o valor era maior que tem que ser por 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, esse intervalo do timestamp, ele vai atualizando, que é o que eu expliquei. A cada 1 minuto vai atualizando, e aí o espaçamento de 1 hora. Todas essas informações a gente coloca aqui no Grafana, ó. Como eu mostrei lá no começo. Pronto, aqui, ó. Tem todas essas métricas aqui. Aí, de aprovadas, a gente pega e vai atualizando aqui. Aí, ó, as métricas que a gente utiliza, que no caso aqui, a gente utiliza a cada 1 minuto. E aí, todos, a stand negada, e aí você pode ir adicionando. Pra gente, as únicas, a query que a gente precisa verificar aqui no Grafana são só as aprovadas, negadas, timeout, desfeitas e as com erros. Essas daqui a gente quase não utiliza muito, porque stand negada e stand aprovada é muito raro. Quando essas stand negada e stand aprovada é quando dá algum problema na hora de... Por exemplo, se a processadora acabar, cai. A gente tem um arquivo que todo banco fica mandando pra gente o tempo inteiro. A gente vai executando, é um processo batch, a gente vai executando e vai atualizando o saldo do portador. Se a minha processadora cai, eu consigo pegar o último saldo daquele arquivo que o banco me mandou. Por exemplo, se 1 hora um portador tinha R$5.000 na conta dele e a minha processadora cai e ele fizer uma transação agora, eu vou olhar para o saldo de 1 hora atrás. E aí não é uma coisa muito utilizada. Mas enfim, a gente tem essa segunda opção caso a processadora caia. E aí, se der algum problema, a gente resolve depois com o banco, no caso. E aí, o Grafana, assim, pra gente, eu foquei no meu projeto justamente essa questão da processadora. Só que o Grafana, ele traz uma infinidade de coisas, ele tem muito dashboard diferente. Eu tentei colocar alguns aqui, ó. Esse dashboard aqui é de serviços web service que a gente utiliza aqui. Eles são assim... Aí aqui mostra a quantidade de web service que está chamando, a quantidade de erro que a gente está retornando, se está retornando com sucesso, 500 ou 200 aqui pra gente. Aí tem essa parte aqui também que pode ser colocada, sei lá, de chamados que faltam atendimento, alguma coisa do tipo. Aí essa é a imagem que a gente coloca aqui também. E tem assim também. Ele tem uma infinidade de dashboards diferentes. E aí vai da empresa ou do usuário escolher um dashboard que melhor atende ele. E aí ele tem dashboard, o Graph, que é o que a gente utiliza, que é esse que eu acabei de mostrar. Tem o Singlest, que ele já é um gráfico mais complexo. Mas ele só precisa de uma consulta. Esse que eu mostro para vocês, que eu mostrei para vocês, que é o Graph, a gente colocou um monte de consulta lá, uma consulta para transação negada, outra para transação aprovada, ele pode ser alocado a várias consultas. E assim, o Grafana pra gente foi muito bom, porque como eu falei, ele é grátis, além dele ser grátis, ele é uma ferramenta de fácil manipulação. E assim, uma das partes que eu mais gosto do Grafana é que quando, por exemplo, se a minha processadora fica offline, que é eu não respondendo quando a pessoa tenta passar a transação, ele emite um alerta. Eu vou mostrar para vocês como que é esse alerta. Esse alerta, ele pode ser emitido através de e-mail ou através de um celular. Você pode cadastrar um celular qualquer lá no Grafana, que aí ele manda um SMS. E é assim que funciona. Eu vou mostrar para vocês um problema que a gente teve no dia 3 de novembro do ano passado, que teve um problema, fizeram alguma coisa no nosso banco de dados, que aí a processadora caiu, ou seja, todas as pessoas que estavam tentando passar cartão naquele momento, não estavam conseguindo, ou dava transação negada, ou dava timeout. Só que pra gente, o que mais importa é os timeout, porque assim, se a transação é negada, a pessoa pensa assim, poxa, foi negada, deixa eu passar de novo. Aí ele consegue. Só que quando dá timeout, aqui não está respondendo de jeito nenhum.
Aí, e assim, muitas pessoas não entendem essa linguagem de processadora. E aí acaba que eles ficam sem entender e começa a chover ligação na nossa central de atendimento. E aí, infelizmente, no dia 3/11, por conta de um problema de banco de dados, a gente teve uma instabilidade e o Grafana ficou assim. Aí aqui, ó. A gente estava vindo processando, tudo aprovado, tinha uma quantidade razoável de negada, porque como eu falei, tem situações que a transação é negada, só que aí, do nada, simplesmente a gente começou a aprovar com timeout. A pessoa tentava passar a transação, não conseguia. Esse espaçamento entre um timeout e outro é que a gente ficou 100% fora, ou seja, espetava o cartão, não aparecia nada, simplesmente nem ia para frente, nem voltava, nem nada. Aí, mexendo, tentando organizar, nossa equipe de banco de dados tentou arrumar, a gente voltou a aprovar timeout. Do nada, a gente voltou a ficar indisponível. E aí ficou um timeout. Nesse dia, a gente ficou 2 horas e 33 minutos fora. E aí foi horrível, porque até descobrir que o erro era de banco de dados, demorou um tempo. Os setores ficaram infraestrutura, banco de dados, pessoal de arquitetura, de projetos. Parou todo mundo. Quando a processadora cai, a Cabal inteira para poder identificar o mais rápido possível, para poder verificar o que está acontecendo. E o bacana desse dia, apesar de ter sido um dia horrível, foi que quando começou, rapidamente, a minha equipe, né, que é de monitoração, a gente olhou pro gráfico e viu, gente, tem alguma coisa errada. Aí a gente já começou os acionamentos. E além de visualmente a gente conseguir enxergar que tem um problema, o Grafana, ele emite um e-mail automático, que é esse aqui. Esse aqui. Aí aqui vem, ele manda só pro CMO, que é a equipe que eu trabalho, mas pode-se colocar vários e-mails e aí tem assim, alerta, processadora Cabal. Aí aqui tem a métrica, tipo assim, aqui tem 15 timeouts. Aí esse e-mail é disparado, tanto pra gente, né, pra equipe em si, quanto pra gerente, quanto pra supervisor. E aí todo mundo já fica ciente que tem um problema. E todas essas métricas, essas questões de alertas, tudo isso você pode colocar no Grafana. E tem muito vídeo, apesar de ser uma ferramenta nova, o Grafana é de 2017, se não me engano, é uma ferramenta nova, mas tem muito vídeo. O próprio site do Grafana, que é o Grafana Labs, que foi onde eu pesquisei 90% das coisas, apesar de utilizar e ter colocado muita coisa a respeito do meu trabalho aqui no projeto, mas o Grafana ele é muito fácil. Quem quiser acessar o Grafana Labs, é só acessar lá, que lá explica tudo. Explica como instalar, como que você faz a comunicação do Grafana com o banco de dados. Você pode fazer a comunicação do Grafana com os Zabbix, que também é outra ferramenta de monitoração. Dá para fazer a comunicação do Grafana com Nagios, que é outra ferramenta de monitoração que a gente também utiliza. Só que assim, como a gente já utilizava o Nagios, os Zabbix, a gente usa um também chamado Cipag Monitor, que é próprio da Cabal, a gente meio que compilou tudo e colocou no Grafana. E aí a gente está caminhando aos pouquinhos. Tem uma equipe responsável só por pegar alertas de alguma ferramenta que já existe e fazer a migração para o Grafana. A gente não deixa de usar as ferramentas antigas, mas como o Grafana é muito visual e ele permite com que só de olhar você já identifica o problema, a gente está fazendo essa migração. E assim, o Grafana é extremamente importante aqui para a Cabal, é importante para mim, porque, como eu disse, é uma ferramenta que eu consigo manipular os dados e consigo enxergar tudo em tempo real. Eu não preciso ficar parando para poder fazer consulta na base de dados, para poder verificar se tem transação, se o pessoal que está tentando utilizar as nossas APIs, se está ok. Tudo isso a gente já monitora no Grafana. Mas como as transações é de maior importância, porque assim, se tem um portador, que a Cabal ela é do Bancob, o Bancob é de cooperativa. E 90% dos nossos clientes são as pessoas de cidades de interior, né? Porque assim, o Bancob, o Cicobi, no caso, eles são de cooperativas que 90% são do interior.
A gente não pode deixar essas pessoas, como nenhum outro cliente, como eu acredito que nenhum outro banco queira deixar os clientes com indisponibilidade. Porque assim, eu lembro que esse dia que aconteceu essa indisponibilidade, teve um senhorzinho que ele estava comprando leite pro filho dele. E aí ele, na época, a gente também tem a maquininha chamada Espaguinho, ele não conseguia passar a transação. E ele ligou na nossa central e, nossa, quando a diretoria colocou essa informação lá no grupo que a gente tem no Teams e no WhatsApp, a gente ficou profundamente triste. Só que a gente estava vendo, o Grafana permitiu com que a gente visse o que tinha realmente um problema e aí começou os acionamentos para a gente poder corrigir. E essa é uma das partes boas do Grafana, ela mostra em tempo real um problema que pode estar acontecendo e aí faz com que a gente ache mais rápido, com que a gente acione mais rápido. E se por algum motivo não tiver ninguém olhando a ferramenta em si, como ela manda um alerta, ainda assim alguém vai ficar sabendo e alguém vai começar a tratar. E os painéis também são de fácil entendimento. E aí eu convido vocês, quem quiser saber um pouco mais do Grafana, acessar o Grafana Labs. E todo ano eles fazem o Grafana Com, que é uma conferência que ensina tanto para quem está começando agora, para iniciantes, tanto para quem já está mais avançado. Mas no próprio Grafana Labs, lá tem muita informação bacana sobre o Grafana. Eu espero que vocês tenham gostado. E também convido a todos que quiserem conhecer um pouco mais da Cabal, que venham nos visitar, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.